Graças a paz, irmãos. Bom dia a todos, bom domingo. Estamos aqui mais uma vez para a nossa escola bíblica dominical. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 36 até o capítulo 5, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: José, a quem disse que os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural do Chipre, como se tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentiste a homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes por tanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto com o marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Vamos orar ao Senhor para dar início à nossa escola bíblica dominical nessa manhã. Estaremos estudando esse texto. Quero convidar você na sua casa a estar orando ao Senhor neste momento. Senhor, obrigado. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder estudarmos a Tua Santa Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, esta manhã, cada família, cada lar. Abençoa os Teus servos que estão em casa agora e que Teu nome seja engrandecido por meio do estudo da Tua Palavra, Pai querido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada, nós estudamos Atos capítulo 4, do versículo 1 até o verso 35. Naquela ocasião, nós vimos as marcas de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. A gente viu aqui, no domingo passado pela manhã, que a primeira marca de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo é a coragem para falar de Jesus. Vimos que a segunda marca de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo é o impacto que ela causa na sua geração. A terceira marca de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo é que ela age na dependência de Deus. E a quarta marca de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo é a sua vida de comunhão. Hoje estaremos estudando o texto de Atos, capítulo 4, do verso 36 até o capítulo 5, do versículo 11. O tema da nossa aula de hoje é uma igreja que tinha problemas. É importante nós estudarmos isso, porque a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja de Jerusalém, era uma igreja que dava evidências de ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós vimos isso há 3 domingos atrás, quando estudamos o capítulo 2 do livro de Atos, do verso 42 ao 47. Uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, uma igreja que perseverava na sua comunhão horizontal e que tinha comunhão vertical. Essa igreja também
tinha marcas de ser dirigida pelo Espírito Santo. Estudamos isso semana passada. Entretanto, esta igreja, ela tinha problemas. E isso porque nós temos o costume, a tradição de idolatrarmos algumas coisas. E idolatramos a igreja primitiva como se ela não tivesse problemas. É como se ela fosse a Santa Igreja Católica Apostólica de Jerusalém. Mas aquela igreja também tinha problemas como as nossas igrejas têm problemas. O objetivo da nossa aula hoje é demonstrar que a igreja primitiva não era uma comunidade perfeita, que a hipocrisia ela é sutil e que o diabo é a origem da hipocrisia. Então o tema da nossa aula de hoje é uma igreja que tinha problemas. A igreja de Jerusalém, cheia do Espírito Santo, dirigida pelo Espírito Santo, mas ela tinha problemas. O primeiro ponto da nossa lição hoje é o mito da perfeição. É fato que nós, e muitos lutam e relutam em admitir os problemas que temos em nossas comunidades. Muitos congregam em função de observarem que a igreja local ela tem muitos problemas. Então elas vivem em busca de uma igreja perfeita, de uma comunidade perfeita, e isso é impossível. Elas nunca vão encontrar essa comunidade perfeita, porque não existe nenhum ajuntamento humano sem problema. Uma igreja local é um ajuntamento humano com 3 tipos de pessoas. A igreja local é um ajuntamento com 3 tipos de pessoas. Notem, dentro de uma igreja local, nós temos pessoas convertidas e amadurecidas. Gente que descansa na graça. Gente que sabe que é salva pela graça. Pessoas que são humildes a ponto de admitir que não são dignas da salvação, que têm misericórdia dos outros, que têm piedade em relação aos outros, mas que lutam por uma vida de santidade, que buscam crescer na graça e no conhecimento do Senhor e sabem que por mais que procurem esse conhecimento, por mais que busquem crescer na graça e no conhecimento do Senhor, elas ainda precisam crescer mais e buscar mais e conhecer mais. Esse é o crente maduro. O crente maduro, ele é ensinável. O crente maduro, ele é discipulável. O crente maduro é gente que você pode repreender. Nós temos esse grupo de pessoas dentro da igreja. Nós temos um segundo grupo dentro da igreja. É o grupo dos convertidos e não amadurecidos. Esse grupo divide-se em 2 parcelas. Nós temos uma parcela desse grupo de gente convertida, mas não amadurecida, que são os novos convertidos, as crianças na fé, os infantes da fé. Esses irmãos são crentes que estão crescendo, estão nos primeiros passos da fé cristã, da vida cristã. É comum que muitas coisas eles tenham dificuldades de compreender, de viver e até mesmo de aceitar. Mas nós temos outra parcela desse grupo dos convertidos e não amadurecidos, que por mais que esteja na igreja há bastante tempo, esses irmãos não amadurecerão. Isso é fato, porque você não amadurece pelo tempo que você tem na igreja. O amadurecimento cristão ela vem por meio de uma vida de disciplina devocional, disciplina de oração, jejum, leitura da palavra, ensino. E o crente que não se submete a essa disciplina, ele tem dificuldade de amadurecer, e a gente tem um grupo enorme em todas as igrejas locais que são convertidos. Tem tempo de igreja, mas não amadurece. E dificilmente vão amadurecer, porque realmente tem esse problema da disciplina, mas são crentes, é gente de Deus, é gente que nasceu de novo. Então, esses são os 2 primeiros grupos, 2 tipos de pessoas que a gente tem dentro da igreja, mas são crentes. Esses 2 grupos, esses 2 tipos, nos trazem poucos problemas à igreja local. O terceiro grupo é mais problemático. O terceiro grupo é o grupo dos não convertidos. Esse grupo é muito problemático, porque o não convertido dentro da igreja, ele tende a ter 3 tipos de comportamento. O não convertido dentro da igreja, ele tende a ser uma pessoa legalista. O legalista ele não descansa na graça e nem deixa que os outros descansem na graça.
O legalista está preocupado demais com aquilo que os outros fazem e se preocupa pouco com aquilo que ele faz. O legalista, ele acha que o pecado do outro é sempre mais grave do que o dele, que o erro do filho do outro é mais grave do que o erro do filho dele. Os problemas das outras famílias são problemas mais sérios, são problemas piores, são problemas mais graves e mais repulsivos do que os problemas que sua família tem. Esse é o legalista. E a igreja local tem pessoas com esse perfil. É gente que não se converteu. É gente que não nasceu de novo. Dentro dos não convertidos, dentro de uma igreja local, nós temos aqueles que são mundanos. Gente que não se libertou do mundo. Pessoas que estão na igreja, mas que não largam o pecado. Amam o pecado. E ainda procuram justificativas para estarem na prática do pecado. Essas pessoas mundanas, elas agem, assim como os legalistas, culpando os outros, entendendo que o seu pecado ele não é tão grave, dos outros até mais grave. Procura algum tipo de justificativa para o seu erro. Não se converte, não se arrepende, não se liberta, não larga o seu pecado, porque é gente que ainda não se rendeu verdadeiramente a Cristo Jesus. São os mundanos. Dentro da igreja, você também tem gente não convertida que é egocêntrica. Um egocêntrico, se for novo convertido, é até compreensivo. Mas no decorrer do tempo, o natural é que o crente deixe de ser egocêntrico. Um crente, um homem egocêntrico, ele gosta de ser o centro das atenções. Ele quer que o seu nome esteja sempre em evidência. Ele quer os primeiros lugares sempre. Esse tipo de pessoa dentro da igreja local só valoriza programações que ele ou o grupo do qual ele faz parte, a sua panelinha, estão à frente, estão dirigindo. Esse tipo de pessoa não se converteu. Ele quer a primazia, ele quer o primeiro lugar, ele quer a glória de Cristo Jesus. Fazendo uma aplicação às nossas vidas e às nossas igrejas, amados, é natural que a gente tenha no nosso meio crentes muito maduros, homens e mulheres de Deus, firmes na fé, que ensinam a outros, que doutrinam outros, que discipulam outras pessoas. Também é natural que a gente tenha pessoas que são novas convertidas, está no leite espiritual, e aqueles que têm uma dificuldade enorme de amadurecer, apesar de terem tido uma experiência com Jesus. Agora, nós temos um grupo razoavelmente grande de pessoas que nunca aceitaram Jesus, que nunca tiveram experiência com Cristo. São legalistas, são mundanos e gostam demais de chamar atenção para si. É muito salutar que se discuta isso, porque vivemos tempos complexos nessa vida de igreja, em que alguns buscam uma perfeição que não existe. Outros se prendem a esse fato de que a igreja não consegue ser uma comunidade perfeita para viver de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito. É para a gente pensar nisso aqui, porque se somos convertidos em Cristo Jesus, estamos numa caminhada da fé, em busca do amadurecimento, em busca do crescimento. Devemos largar o nosso ego para lá, querer o primeiro lugar, querer o holofote, querer a primazia, exaltar o próprio nome. Isso é uma evidência de gente que não nasceu de novo. Uma vida mundana, libertina, uma vida sem se preocupar com a glória de Deus, na prática do pecado de forma deliberada, também é uma evidência de gente que não se converteu a Cristo. Gente legalista, que vive em função de acusar os outros, pessoas que vivem achando que o pecado dos outros é maior do que o pecado dele e que busca justificativa para os seus erros, culpando outros, também é gente que não teve uma experiência real com o Senhor Jesus. São pessoas que não foram alcançadas pela graça. São todas egoístas, um mundano é egoísta,
o egocêntrico, o egoísta e o legalista também é egoísta, gente cheia de si mesmo, gente sem qualquer compromisso com a glória de Deus, é gente que não nasceu de novo. E vejam vocês, isso está dentro da igreja. Agora, não cabe a nós, liderança da igreja, ou qualquer quem seja, separar esse tipo de gente. Não somos nós quem chegamos para a pessoa e falamos: você não é crente, sai daqui. Quem separa o joio do trigo é o Senhor. Então, ore pelas pessoas que você acha que ainda não tem experiência com Cristo, apesar de estarem na igreja. Ore por aqueles crentes que são mundanos, que não se libertam do pecado, por aqueles que gostam de aparecer, por aqueles que têm um perfil legalista, satânico, diabólico. Ora por essa gente. Pede para Deus ter misericórdia de suas vidas. A história de Ananias e Safira mostra exatamente isso para nós, que a igreja, ela não é uma comunidade perfeita. Mas essa história nos revela algumas questões interessantes, curiosas. Vejam vocês. Primeiro, a honestidade da Bíblia. Porque o autor bíblico poderia ter omitido essa história aqui. Nós olhamos para a igreja primitiva como uma igreja, um padrão, que nós almejamos chegar e estamos certos. Se quisermos estar mais próximo daquilo que o Senhor Jesus idealizou para nós aqui, enquanto aqui nesse mundo, devemos almejar a eclesiologia, a teologia, a vida comunitária da igreja primitiva. Entretanto, ela não era perfeita. E a Bíblia deixa claro isso, que havia problemas ali. Segundo a sensibilidade dos homens, a gente percebe como que o Ananias se entristeceu quando o seu pecado veio à tona. Como precisamos dessa sensibilidade hoje, irmãos? Não precisamos ter Ananias e Safira nas nossas igrejas, mas precisamos que as pessoas sejam sensíveis e que tenham verdadeiras repulsas em relação aos seus pecados. O extraordinário respeito que aquela igreja tinha pela sua liderança. E também que Deus julgará a falsa espiritualidade. Nada é mais terrível do que a falsa espiritualidade. Porque nós não temos como medir a falsa espiritualidade. Você consegue descobrir quando alguém é seu falso amigo, quando alguém conta uma história mentirosa, quando alguém diz ter algo que ele não tem, ou diz ter feito algo que ele não fez. Mas a falsidade espiritual, ela é complexa de ser descoberta, e isso para Deus é um pecado terrível. Fingir que é aquilo que você não é nas questões espirituais, porque nós não temos como medir. Se um membro da minha igreja chegar para mim e disser: pastor, Deus me revelou isso. E se Deus realmente não tiver revelado, eu não tenho como medir. Eu vou medir isso na Escritura. E às vezes a Escritura ela não é clara em relação àquilo que ele falou para mim. Olha o tamanho da covardia. Por isso que esse tipo de procedimento diante de Deus é um pecado tão sério, tão grave. É importante que tenhamos em mente o seguinte: a igreja local não é uma sociedade formada por pessoas perfeitas. Não é. Entendam isso, para que a gente possa caminhar bem na nossa fé, na nossa vida diante do Senhor. Então, nosso primeiro ponto dentro do tema da nossa lição de hoje, que é uma igreja que tinha problemas, uma igreja com problemas, é o mito da perfeição. O segundo ponto é a sutileza da hipocrisia. E aí vamos ler aqui o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 36, 35, 36, 37 e o capítulo de Atos, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: José, a quem os apóstolos deram um sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural do Chipre, como se tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas de acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos
apóstolos, esse nosso ponto aqui, a sutileza da hipocrisia. O verso 7, versículo 8 também, desse capítulo 5 de Atos, fala da hipocrisia da Safira. Safira, ela confirma esse acordo macabro que ela fez aqui com o Ananias. Essa história do Ananias e da Safira nos revela algumas verdades acerca da hipocrisia. A primeira verdade que essa experiência nos revela acerca da hipocrisia, meus amados, é o perigo que a hipocrisia representa para nós como crentes, para nós como servos do Senhor Jesus. O gesto do Barnabé chamou demais a atenção. Barnabé é um homem que é conhecido no livro de Atos, um homem bastante piedoso. Ele vende um terreno, uma propriedade, e de forma voluntária, porque o cristianismo ele é voluntário, nada é imposto. Qualquer líder, se diga líder cristão, que imponha aos membros da sua igreja que façam qualquer tipo de oferta que não seja de coração, que não seja, que surja de forma espontânea de si mesmo, ele erra, é pecado. O cristianismo é uma religião de voluntários, você tem que ofertar de forma deliberada. E o Barnabé faz isso. Isso chama a atenção dos irmãos da igreja. E os irmãos da igreja ficam admirados e maravilhados com a atitude do Barnabé e a Safira e o Ananias queriam a mesma honra. Esse é o ponto aqui. Isso é significante, porque nós não vemos aqui pensar que a Safira e o Ananias foram castigados por Deus porque não doaram tudo. Não foi essa a razão. Eles foram castigados por Deus porque eles mentiram, porque queriam uma honra maior. Eles cobiçaram a mesma honra que o Barnabé sem oferecer o mesmo sacrifício. Devemos tomar cuidado, amados, porque quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós doamos alguma coisa, nós corremos o sério risco de querer receber honra da parte dos homens, de querer os aplausos das pessoas, de querer mostrar para o mundo que nós estamos doando, ou deixar claro que estamos em oração, que estamos em jejum, que somos pessoas piedosas. O Senhor Jesus nos adverte de forma clara acerca disso e veementemente acerca disso. Ele diz que o crente, ele não precisa, ele não deve, ele não pode demonstrar para o mundo que é piedoso. Se o mundo reconhecer que ele é piedoso, aleluia. Mas ele deve evitar chamar a atenção para si, atrair os aplausos do mundo para si, atrair os holofotes da sua pessoa. Porque a hipocrisia ela é hostil e ela ameaça a nossa fé. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no Sermão do Monte, no verso 1. O Senhor Jesus diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 16. O Senhor vai escrever assim, vai dizer assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com a fim de serem e parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de que não se perceba que você jejuma. O crente não precisa mostrar para o mundo que ele é piedoso. A expressão aqui, ungir o cabelo, quando lavar o rosto, quando jejum, é pentear o cabelo, é arrumar o cabelo. A palavra tem esse significado aqui. Não é encher a cabeça de óleo, como eu já ouvi alguns interpretarem isso. A unção aqui da cabeça, quando se jejuma, é pentear o cabelo, arrumar o cabelo, para não parecer que você está em jejum. Porque isso é feio diante de Deus. Isso é pecado, aliás.
diante do Senhor. Essa é a primeira verdade, o perigo da apostasia. A apostasia é perigosa, porque ela nos afasta da fé, nos afasta da verdadeira piedade cristã. A segunda verdade que essa história nos revela é que a hipocrisia ela é dissimulada. Ela é dissimulada. Ananias e Safira eram membros da igreja, batizados, viviam em comunhão com aqueles irmãos. Provavelmente eles andavam de casa em casa, no partir do pão, na oração, demonstravam perseverar na doutrina dos apóstolos. Mas a honra que deram a Barnabé os fascinou. E os seus corações entraram numa estrada perigosa, que foi de tentar fazer algo para serem aplaudidos pelos homens, para serem vistos pelos homens, para aparecer diante dos homens aquilo que eles não eram. Não eram. A dádiva deles aqui, meus amados irmãos, não foi produzida pelo amor. O amor deles era falso, cheio de egoísmo. Venderam a propriedade e disseram para a igreja que doaria tudo para a igreja, doaram uma parte, e disseram que estavam doando tudo, simplesmente para que fossem aplaudidos. Buscavam o louvor dos homens e o reconhecimento dos homens. Isso porque eles queriam, não era a glória de Deus, eles queriam a glória para eles mesmos. É triste se falar disso, porque nós percebemos isso em nosso meio, percebemos isso em nossas igrejas. Gente de liderança, pastores, diáconos, presbíteros, crentes que não têm um cargo eclesiástico, mas que também tem esse comportamento. Gente que deveria ser madura na fé, mas que busca o holofote para si. Existem ministérios que são pautados exclusivamente nos holofotes, e agora com o advento das redes sociais, tem muita gente querendo aparecer, mas querendo mostrar um conhecimento que não tem, uma sabedoria que ainda não adquiriu e uma espiritualidade distante da sua realidade de vida. Isso é muito complicado. Sem falar daquelas pessoas que fazem de tudo pelo sucesso, negociam até a alma para receber os seus likes nas redes sociais. Isso é pecado. Isso é terrível. Isso é terrível. O nome Ananias significa cheio de graça, mas Ananias descobriu que Deus de graça também é Deus santo e Deus justo. O nome Safira quer dizer bela, mas o pecado da Safira demonstra que ela tinha um coração repulsivo. Repulsivo. Porque a hipocrisia ela é dissimulada. A terceira verdade que esse episódio nos revela é que a hipocrisia ela é a irmã gêmea da mentira e da falsidade. A hipocrisia é a dissimulação deliberada. Você faz isso sabendo que está fazendo errado, mas você faz. A hipocrisia é a tentativa de fazer com que as pessoas acreditem que somos mais espirituais do que aquilo que na realidade somos. Essa é a hipocrisia espiritual, isso que Ananias e a Safira tiveram aqui, demonstraram nesta passagem. Ananias e Safira, então, sucumbem diante do inimigo, são castigados por Deus, para servir de exemplo para toda a história da igreja, de como a hipocrisia espiritual é pecado, e é um pecado extremamente grave. Fica uma lição para nós dessa questão da hipocrisia ter origem no diabo. A sutileza da hipocrisia. O casal havia dito à igreja de Jerusalém que venderia a propriedade e que doaria tudo à igreja.
disse à igreja que havia vendido por um valor, na verdade ela vendeu por um valor muito maior, depois reteve uma parte e depois outros aos pés dos apóstolos. Mentiram, foram gananciosos, porque queriam o louvor dos homens. Como que a hipocrisia ela é sutil. Ela é sutil. Em terceiro lugar, o terceiro ponto da nossa lição de hoje vai nos falar da origem da hipocrisia. A palavra de Deus vai dizer para nós aqui no versículo 3 e versículo 4 do Atos capítulo 5, o texto diz assim: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes o coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Eu quero pensar com você nesse primeiro momento na expressão de Pedro. Então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? A hipocrisia vem do diabo. A hipocrisia vem do diabo porque o diabo é o pai da mentira. No ponto anterior, e fala da sutileza da hipocrisia, nós falamos que a hipocrisia ela é a irmã gêmea da mentira e da falsidade. O diabo é o pai da mentira. E sendo igual à mentira, a hipocrisia ela não pode vir de outra fonte, senão uma fonte absolutamente satânica, diabólica, infernal. Infernal. A falsidade espiritual vem de Satanás. E a hipocrisia é a falsidade espiritual. Foi isso que a Safira e o Ananias tentaram fazer, demonstrar que eram muito espirituais. Irmãos, a pessoa que é espiritual não precisa demonstrar que é espiritual. Isso vai acontecer naturalmente. As boas obras surgirão e as pessoas verão que são pessoas piedosas. E as pessoas que são verdadeiramente piedosas, que verdadeiramente são espirituais, não aceitam o louvor dos homens, pelo contrário, eles dão essas glórias a Deus. Deus é quem é glorificado em sua vida. Do diabo também vem a vaidade. Ele levou o homem à queda, fazendo o homem acreditar que poderia ser igual a Deus. Olha a vaidade. No filme Advogado do Diabo, o demônio diz o seguinte: vaidade, este é o pecado que eu mais gosto. É uma palavra de um filme, de uma questão da história da Escritura Sagrada, a maneira como Satanás agiu em toda a história da humanidade, a forma como ele tentou o próprio Senhor Jesus. O diabo ele trabalha primeiramente inflando o ego do homem, tentando fazer com que o homem aparenta ser aquilo que ele não é. Ele diz para Adão: você será igual a Deus. É quando Adão cai. Na verdade, o diabo falou isso para a mulher, para Eva, né? Ele sabe que no dia que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você será igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. É dessa forma que Satanás trabalha, inflando o seu peito, deixando você cheio de si mesmo. Você é bom, você é imprescindível, você é incrível, você é especial. Cuidado com esse discurso, porque o diabo trabalha exatamente levando você à vaidade, levando você a pensar que você é aquilo que você não é. A vaidade é um aspecto da mentira que o diabo trabalha na vida humana, levando o homem à queda ainda hoje. Ainda hoje. E agora a gente precisa olhar para nós como igreja e devemos nos preocupar com um ponto que tem sido muito sério em nossos dias, que é a busca por popularidade. Como tem crente em busca de popularidade, amados irmãos? Seja escrevendo artigos, blogs,
sejam gravando para canais do YouTube, seja gravando músicas, seja os artistas evangélicos, seja os pregadores de mídia. Nós temos pregadores de mídia muito sérios, nós temos pregadores de mídias muito sérios, mas temos pregadores de mídias que estão ali simplesmente porque ganham dinheiro com isso e querem ganhar mais dinheiro com isso, independente do que aconteça. Gente vaidosa, gente cheia de si, gente que faz qualquer coisa pela sua imagem, não pela glória de Deus. A busca por popularidade, a busca por holofotes, a busca pelo primeiro lugar, isso é satânico, isso vem do diabo, porque a origem da hipocrisia é Satanás. E é significativo que leiamos aqui o versículo 4, quando Pedro diz o seguinte para o Ananias: conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração tal desígnio? Irmãos, Pedro está dizendo aqui para o Ananias o seguinte: se você tivesse ficado com o terreno, ele seria teu. Você não tinha que doar nada para ninguém. A igreja se quer te pedir alguma coisa. Se você tivesse vendido o terreno para que o dinheiro ficasse para você fazer um outro tipo de investimento, o dinheiro continuaria sendo teu do mesmo jeito. Você não precisava ter. Por que você fez isso? A resposta é a busca por popularidade, o desejo de estar sobre os holofotes e querer o primeiro lugar, querer a primazia. Agora vejam as expressões que nos surgem aqui nesses dois versículos, para a gente poder estar trabalhando com elas aqui. Vejam, os irmãos, notem as expressões. Para que mentiste ao Espírito Santo? A ideia é mais grave do que uma simples mentira para Deus, porque você não consegue mentir para Deus. A ideia geral do texto aqui é a seguinte: que eles tentaram tornar falso um ato que deveria ser entendido como um mover espiritual. Barnabé, movido pelo Espírito Santo, Barnabé é um homem piedoso, um homem cheio de Deus, vende uma propriedade e doa todo o recurso para a igreja primitiva na época, para que fosse distribuída, esse valor fosse distribuído pelos irmãos menos favorecidos. A Safira e o Ananias fazem a mesma coisa, só que não são movidos pelo Espírito Santo. Essa aqui é a ideia de mentir para o Espírito Santo. Então retém parte do valor. Então eles tomaram o mover que era espiritual e transformaram em algo falso. Olha que mentira grave. Eu fico aqui pensando acerca de algumas pessoas que dizem ter o dom de línguas e não têm. Eu conheço pessoas que me reportaram essa experiência, porque a denominação que eles servem fazia esse tipo de exigência deles, eles fingiram ter um dom para poder exercer um tipo de função na igreja. Que pecado terrível, terrível. Como que você finge ter um dom que você não... Então, a expressão eles mentiram ao Espírito Santo. A ideia aqui é transformar em algo falso aquilo que era o mover do Espírito Santo. Isso tem acontecido hoje com pessoas que dizem ter dons espirituais que não têm, para demonstrar para as pessoas que têm determinada espiritualidade que eles não alcançaram ainda. Isso é um pecado terrível, isso é hipocrisia, isso não vem da parte de Deus. A segunda expressão aqui é retendo parte, né? O verbo reter. Esse verbo significa apropriar-se indevidamente. Ele vai aparecer no Novo Testamento apenas mais uma vez, lá na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, no versículo 10, quando Paulo diz assim para Tito: não furtem. O verbo ali é o mesmo, nós fizomai, que significa apropriar-se indevidamente. Mas esse verbo também significa romper com um compromisso. Provavelmente este é o significado aqui da colocação dele no livro de Atos. Romper com um compromisso. Porque tudo indica
que antes de vender esse terreno, essa propriedade, o Ananias e a Safira, haviam se proposto diante da igreja, eles se colocaram diante da igreja, de que assim como Barnabé vendeu aquela propriedade e doou todo o dinheiro à igreja para a assistência dos mais pobres, que eles fariam a mesma coisa. Então eles deram a sua palavra diante da igreja, foram lá, venderam o terreno, ficaram com uma parte do dinheiro e a outra parte eles devolveram para a igreja e falaram assim: vendemos por esse valor. Mentira. Romperam com um compromisso. Eles queriam o crédito do prestígio, o crédito da generosidade, mas não queriam o ônus do sacrifício que a generosidade exige de cada um de nós. A motivação do casal não era aliviar os pobres, mas era inflar o próprio ego, atrair para si os holofotes, a popularidade e querer o aplauso dos homens. Este foi, talvez, uma das coisas mais drásticas que vimos na igreja primitiva. Temos outros problemas na igreja primitiva, vamos ver no decorrer dos nossos estudos no livro de Atos, mas esse com certeza é um dos mais graves. O quarto ponto da nossa aula de hoje fala acerca das lições que, como crentes, podemos tirar desse episódio aqui. E a primeira lição que podemos tirar desse episódio do Ananias e da Safira é que o pecado, mesmo oculto, ele produz a derrota e gera a morte. O pecado ele é oculto para mim, ele é oculto para a igreja, ele é oculto para o pastor da igreja, ele é oculto diante dos seus pais, diante da sua esposa, do seu marido, mas não é oculto ao Senhor. E o pecado ele gera morte e derrota, sendo revelado ou não. A segunda lição que devemos tirar desse episódio do Ananias e da Safira é que se Satanás tivesse logrado êxito aqui, se a Safira e o Ananias não tivessem sido desmascarados e divinamente punidos, com certeza o diabo teria logrado êxito e o vigor da igreja primitiva teria sido abalado. O evangelho primitivo ele surgiu com muito vigor. Os crentes da igreja primitiva eram crentes espiritualmente vigorosos, cheios de vida. Mas se essa semente de vaidade prevalece, se essa semente de hipocrisia consegue alcançar êxito aqui, com certeza esse vigor teria sido abalado. A terceira lição é que Deus precisava extirpar essa hipocrisia no início da igreja primitiva. Precisava, era necessário. Por que Deus não julga o hipócrita hoje da mesma forma? É que o exemplo já foi dado lá atrás. Esse texto do Ananias e da Safira no livro de Atos é para ensinarmos crentes que Jesus não podem ser hipócritas. Que o castigo de Deus contra a hipocrisia é severo, é duro. Na verdade, o que se entende aqui acerca dessa questão da hipocrisia é que tem gente que não nasceu de novo, gente que não se converteu ainda. Precisava efetivamente ser tratado dessa forma para que nos servisse de lição. E esse tratamento trouxe consequência. Vejam, o versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: e sobreveio grande temor a toda a igreja. Isso gerou temor em toda a igreja. Queridos, quando você e eu lemos esse texto do livro de Atos, isso deveria produzir em nós, gerar em nós temor. Deveríamos temer o Senhor quando lemos um texto como esse aqui. Entendendo que Deus de graça, Deus de amor, é o Deus que é santo e o Deus que é justo. Vimos dias complexos, em que aparentemente o amor de Deus e a graça de Deus são atributos muito maiores, muito mais valorosos do que a santidade de Deus, do que a sua justiça, e isso é um engano terrível, porque nosso Deus ele é equilibrado, ele é tanto justo quanto amoroso, ele é tanto santo quanto gracioso. Então devemos ler esse texto aqui e devemos ter temor de Deus
porque o Senhor não tolera a mentira, o Senhor não tolera a hipocrisia. Jesus, certa feita, ele passa por uma figueira muito bonita, cheia de folhas verdes, no tempo de dar fruto, e aquela figueira não tinha fruto algum, e o Senhor profere uma palavra e aquela figueira morre. Ali é o símbolo da hipocrisia. O Senhor não tolera a hipocrisia. O Senhor julga o pecado com severidade no início de um período de salvação. Ele faz isso no Antigo Testamento, quando ele dá o tabernáculo e Nadab e Abiú, filhos de Arão, oferecem fogo estranho no seu altar. Nadab e Abiú eram homens que não tinham muita reverência diante de Deus, eram irreverentes. E oferece ao Senhor um fogo estranho e são mortos. Acã, quando rouba um material que deveria ter sido levado, destinado ao tesouro do Senhor, e isso para Deus era terrível, e Acã é morto. E esses julgamentos aqui, meus amados irmãos, servem para nós de exemplo, para que nós possamos ter temor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. 1 Coríntios 10, do verso 7 ao verso 12. 1 Coríntios 10, do 7 ao 12, a palavra diz: não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritos para advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Devemos olhar para o exemplo de Ananias e Safira e temer. Deus não tolera a hipocrisia. Deus não tolera a hipocrisia espiritual, a mentira espiritual. Deus não tolera isso. Hoje, na nossa aula, nós vimos o mito da perfeição. Não existe igreja perfeita, comunidade perfeita, e a igreja cristã local não se propõe a isso. Vimos a sutileza da hipocrisia. A hipocrisia ela é sutil, ela é sorrateira. Vimos a origem da hipocrisia. A hipocrisia tem origem no diabo. Satanás é a origem da hipocrisia espiritual. Então, meu amado, meu querido, não finja, seja sincero, seja você mesmo, porque todo tipo de falsidade, hipocrisia e mentira vem do diabo. E por fim, devemos olhar para esse episódio de Ananias e Safira e temer o Senhor. Vamos orar nesta manhã da Escola Bíblica Dominical e pedir que o Senhor nos dê discernimento na Tua Palavra e possamos ter uma vida mais santa e reta diante dEle. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por Tua Palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor nos tem concedido o Teu amor, a Tua paz. E pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos encher. Que o Senhor venha, Senhor, nos dar, ó Deus, a Tua paz e graça a cada dia. Ó Deus, que possamos olhar para esses exemplos aqui e temer ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus que é santo, justo, todo-poderoso. E que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Visita o Teu povo nesta hora, visita a Tua igreja neste momento, Deus, com o poder do Teu Espírito Santo. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero convidar você a estar conosco à noite, no nosso culto noturno, nosso culto ao vivo, na nossa live. Possa estar junto à sua família, chama aquele seu parente que não é crente, senta no sofá, desliga tudo, esquece tudo e vamos cultuar junto ao Senhor, você em casa, nós aqui na igreja, junto com o Ministério de Louvor,
momento de louvor, momento de adoração, ministração da palavra, e vamos louvar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Fiquem na paz e um bom domingo a todos.